Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos examinar nessa manhã o texto do capítulo 1, versos 4 em diante. E eu pediria a atenção, porque na medida em que formos seguindo com esse texto, alguns comentários serão feitos e que com certeza farão sentido, embora a carta seja antiga no tempo, farão sentido hoje. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 9. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem lê, quem acompanha essa introdução de carta aos Coríntios, se assusta conhecendo aquela igreja, ouvindo sobre ela, com a maneira amorosa, evangélica de Paulo. Ou se a gente não conhece a realidade da igreja coríntia, a gente imagina que é uma igreja que está numa boa, que está tudo muito bem e que só há motivos de gratidão, razões para agradecer. Mas não precisa ser muito entendido para a gente já ter tomado conhecimento de que a igreja dos Coríntios é uma igreja, ou foi uma igreja com muitos problemas. A começar pela animosidade, pelas divisões, facções, pelos grupos que se apresentaram nessa igreja. O próprio versículo 10 desse capítulo nos exorta os coríntios para que sejam sejam unidos. E o Paulo ali então vai dizer que esse pedido se deve ao fato de ele ter recebido notícias de desarmonia, de rupturas, porque na igreja dos Coríntios havia grupos seguindo diferentes líderes, e isso causava enormes prejuízos àquela comunidade. Se você vai ao capítulo 3, por exemplo, você se dá conta disso no versículo 1, que Paulo, querendo lidar com aquela comunidade em assuntos já um pouco adiante na fé, precisou considerá-los crianças, infantis. E ele explica no versículo 3, por quê? Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? E eu estou simplesmente pensando aqui pequenos exemplos que dão ideia de contexto dessa comunidade, rica nos dons, rica em manifestações carismáticas,
mas também rica em facções, divisões e contendas. Veja o versículo 4. O costume de Paulo de usar essa expressão sempre é porque Paulo de verdade tem essa prática de agradecer por seus convertidos. Eu diria que essa é uma bela carta, e especialmente no seu começo, para pastores, que nem sempre tendem a ver o melhor no seu rebanho, mas têm mais facilidade às vezes de perceber o pior, os erros, os desafios, as faltas de fé, faltas de engajamento, de unidade. E às vezes, quando a gente reúne só essas imperfeições, a gente tem uma leitura bastante negativa. E até às vezes isso causa um certo desânimo. Mas é incrível que no lugar de Paulo, um pastor ou um apóstolo, ele aqui consiga sempre ser grato. Hoje pela manhã a gente chega aqui num culto e começa a pensar em motivos para louvar a Deus e agradecer ao nosso Deus. E eu tenho certeza que a gente às vezes tem que vasculhar. Que bom que a Escritura foi lida logo no começo para nos situar nesse mundo e no mundo de Deus. Mas se a gente não é situado no mundo de Deus, a gente começa a reclamar porque as coisas não estão como a gente quer, o clima não está bom, está muito úmido, né? Ontem estava com 96% de umidade, situações de ordem econômica, às vezes na família as coisas não vão bem e a nossa primeira reação é reclamar, é murmurar. Mas note, Paulo está sempre, como diz o texto, agradecendo pelos convertidos através do seu ministério. Mas não só através do seu ministério, mas de todos os crentes. Na verdade, a capacidade de dar graças a Deus por esses crentes diz muito sobre a experiência de fé e com o evangelho que Paulo teve. E eu queria marcar isso nessa manhã. A gratidão não é uma coisa que você força, que você artificializa. A gratidão é resultado de uma experiência com o evangelho de Deus, primeiro em nós. Mesmo tendo de falar duramente a eles, e essa carta ela tem vários momentos de dureza, e aliás, até às vezes, Paulo sendo sarcástico e até envergonhando os coríntios no que ele vai dizer, ainda assim, Paulo não deixa de ser grato por eles. Pois em última análise, embora ele se sinta responsável por eles, assim como um pai sente-se responsável por seus filhos, eles, na verdade, são um povo que pertence a Deus. Rebanho de Deus e comprado pelo sangue de Jesus. Nem sempre nós, pastores, somos conscientes dessa realidade, de que as ovelhas foram compradas com o sangue de Jesus. E às vezes a gente age como se aquilo fosse nosso, estivesse em nossas mãos, fosse de nossa posse ou propriedade. Queridos, isso aqui faz toda a diferença. Você ser proprietário de uma casa ou mordomo, você ser alguém que usa da casa como quer, ou você está subordinado a quem é dono e por isso cuida da sua vida e dos demais conservos naquela casa, como Deus quer. Em cada pessoa redimida, há evidências da graça de Deus que provoca a gratidão de Paulo, tanto a Deus como também por eles mesmos. Ao usar o possessivo, o pronome possessivo meu, nesse versículo 4, o que Paulo tem em mente é algo próximo de a Deus, a meu Deus, a quem eu sirvo. Deleitar-se em Deus por causa da operação de Deus na vida dos outros e não somente na minha, e até mesmo na vida daqueles que ousam discordar de Paulo, porque esses coríntios não só tinham problemas, mas rejeitavam Paulo e o seu apostolado, não todos, mas muitos deles.
Deleitar-se em Deus por causa do que Deus está fazendo na vida de tais pessoas é prova segura de que a pessoa tem consciência de ser objeto das misericórdias de Deus. E quantas vezes é aqui que nós erramos? Jesus disse: quando tu fores olhar o cisco no olho de alguém, olha primeiro a trave que está no teu. Então remove a trave e, vendo claramente, terás como auxiliar o teu irmão. Quantas são as vezes que a gente quer o evangelho para os outros e não tem a experiência ou a consciência de que precisamos do evangelho para nós, porque somos pecadores, porque somos carentes da graça de Deus, porque somos insuportáveis com as nossas justiças todas reunidas. Isaías vai dizer trapo de imundícia. E é nesse sentido que aqui então Paulo está dirigindo essas palavras. Esse era Paulo, a pessoa que é autossuficiente não costuma ter essa atitude de benevolência e de misericórdia. Existe uma diferença entre ser zeloso e ser legalista. Existe uma diferença entre ser piedoso e andar ao lado da ira divina contra todo tipo de mal e ser aquela pessoa que não faz aquela autocrítica necessária de quão pecador é e de quão carente é da misericórdia de Deus. No caso dos coríntios, a base para aquela ação de graças, o texto diz, é a graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Essa é a base da gratidão. Não é, na verdade, pelos próprios coríntios. Em geral, isso é visto como um agradecimento pela graça como tal, ou seja, pelo gracioso derramamento da misericórdia de Deus por meio de Cristo sobre quem não merece. Isso é o Evangelho. No entanto, para Paulo, o termo graça, charis no grego, muitas vezes está associado aos dons da graça, carisma ou carismata, dom ou dons, singular e plural. É a mesma raiz. E em tais casos se refere não só à graça de Deus que salva, mas às expressões concretas da atividade graciosa de Deus vistas no seu povo por meio dos dons espirituais. Por exemplo, Romanos 12:6, Paulo escreve: diferentes dons segundo a graça que foi dada. Diferentes dons segundo a graça que foi dada. Aliás, a própria palavra graça, por vezes, vai se referir às manifestações concretas dessa graça por meio desses dons. São dádivas. Aliás, a gente às vezes não se dá conta, né? Dons. Às vezes os dons acabam por empoderar, no sentido egocêntrico da palavra, os seus instrumentos, quando na verdade são dádivas. São dádivas, não fizemos por merecer, não cooperamos para tanto, fomos receptores de uma atividade graciosa, não meritória de Deus, nos salvando e nos capacitando para viver a vida cristã e com os dons servir uns aos outros, seja no ensino, seja através de milagres, seja em outros dons. Parece que o que está aqui em vista é esse entendimento concreto da graça de Deus, que visitou os coríntios e capacitou-os, a tal ponto de, nessa mesma carta, Paulo escrever: não falta para vocês nenhum dom. Visto que o detalhamento a seguir, nos versículos 5 em diante, que depois a gente vai ver, especifica as suas manifestações da perspectiva de certos dons ou carismata, aos quais, na realidade, os coríntios, e esse é o ponto, davam muito valor.
e não ao seu doador, e não à pessoa que os havia dado, ou havia dado esses dons, mas os dons em si. É claro que a ênfase de Paulo é bem diferente da ênfase dos coríntios. Eles enfatizavam os dons em si, Paulo enfatizava a atividade graciosa de Deus que dava esses dons ao seu povo. E Paulo louvava a Deus. Não é a mesma coisa. Por isso que toda a briga por lugar na igreja, a discussão dos apóstolos sobre quem é o maior no reino, os conflitos de grupos numa comunidade, eventualmente por espaço ou representatividade, por vezes precisam ser colocados debaixo do senhorio de Cristo, como doador de tudo e para todos. Justamente porque são dados por Deus e são expressões da graça de Deus imerecida pelos beneficiários, não pode haver motivo de vanglória para ninguém. Sabe que é um instrumento, um utensílio, é algo que se deixa usar, que se deixa manejar. Não adianta o instrumento ser rígido para quem usa o instrumento tem que ser maleável, se sujeitar ao sujeito que utiliza esse instrumento. E esse é o nosso lugar na obra de Deus. Quando a gente quer ser protagonista, ou pior ainda, autor da história, e não entende que é coadjuvante, nós vamos ter muitos problemas. O nosso lugar é de cooperadores nessa bela obra de Deus. O dilema de Paulo nessa carta é convencer os coríntios a partilhar do pensamento de Paulo sobre o que significam esses dons ou benefícios. Pois com arrogância os coríntios se vangloriavam das próprias coisas, que por serem dons, jamais podiam ser motivo de vanglória pessoal. Veja capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? Meus irmãos, isso por si já deveria colocar a todos nós de joelhos. E se o recebeu, por que se vangloria? Como se não o tivesse recebido. De onde veio a nossa vida? De onde veio o nosso novo nascimento? De onde veio a capacitação para na igreja mesmo a gente servir numa área ou noutra, ou mesmo na sociedade? De onde veio a capacidade da inteligência de assimilar conhecimento? De onde veio tudo isso? No versículo 5 dessa carta, Paulo então enumera as graças pelas quais ele está agradecendo. Paulo diz que eles em tudo foram enriquecidos. Veja que bela expressão que o apóstolo está usando aqui. Mas o texto seguinte deixa claro que a atenção de Paulo está voltada para algo mais específico. No próprio versículo ele explica: em toda palavra ou tipo de fala e em todo conhecimento. Duas palavrinhas aqui gregas importantes: logos e gnosis. Normalmente essas não seriam as únicas coisas ou as coisas normais pelas quais alguém daria graças em um grupo de novos convertidos ou novos cristãos. É praticamente certo que Paulo escolhe mencionar esses dois termos porque eram visíveis, eram praticados na comunidade. Mas também acontece de serem itens que funcionam de algumas maneiras bastante negativas, são mal utilizados. O que Paulo parece estar fazendo então é voltar o foco deles das suas graças, que são coisas boas em si mesmos, porque edificam a igreja, são dons, mas desde que a gente saiba de quem veio e para quem devem voltar e por que eles existem, para a glória do nosso Deus. Foi Deus quem deu. E que eles deveriam também olhar para Cristo, em quem essas riquezas foram colocadas à disposição.
Isso vale até mesmo para a imagem expressa com a expressão vocês foram enriquecidos. Em contextos parecidos, na maioria das vezes Paulo usa o verbo abundar e não enriquecer para falar da superabundância da vida cristã. Mas aqui ele usa a expressão enriquecer. O que é importante aqui, embora o conceito de Deus possuir riquezas é um conceito bíblico, riqueza da graça, riqueza da bondade de Deus, riqueza em glória, a imagem aqui de ser enriquecido ou por meio de Cristo é bem específica desta carta aos Coríntios. Em cada emprego, ela ocorre em contraste com pobreza. Por exemplo, pobreza de Cristo, cuja pobreza trouxe enriquecimento para nós. A pobreza mesmo de Paulo entra em questão nessa carta, embora ele faça uso disso de forma sarcástica. Por causa do sentido sarcástico com que a imagem aparece no capítulo 4, versículo 8, que nós podemos ler, vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis para que também nós vivêssemos a reinar com vocês. É evidente o sarcasmo aqui de Paulo. Pela maneira arrogante dos coríntios considerarem a si mesmos. Por causa desse sentido, pode-se especular se esse não é um dos termos que eles usam e que Paulo está usando agora de forma positiva. O que é riqueza? A pobreza de Cristo, se fazendo gente e morrendo numa cruz, trouxe verdadeira riqueza a vocês. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor a vocês. Mas o conceito de riqueza para os coríntios parece estar equivocado. E por fim, então, Paulo vai chamar a atenção que a riqueza verdadeira é o fato de Cristo habitar em nós. Mas quais são as graças específicas indicadas, então, pela palavra logos aqui, ainda nesse versículo 5? Ou gnosis, conhecimento. Tem havido um certo debate sobre o significado dessas duas palavras, mas talvez o próprio contexto de 1 Coríntios nos ajude. Ambos os termos ocorrem com frequência muito maior nas duas cartas aos Coríntios do que as outras cartas de Paulo somadas. Só para dar uma noção, logos aparece 26 vezes em 1 e 2 Coríntios e 38 vezes nas 8 demais cartas. E gnosis aparece 16 vezes em 1 Coríntios e 2 Coríntios e apenas 7 vezes nas outras 8 cartas. Então é evidente que o uso que Paulo faz dessa palavra é porque essas palavras eram usadas ou compreendidas de uma maneira equivocada e agora Paulo quer ressignificar essas palavras para que elas de fato sejam palavras que reflitam as dádivas de Deus. É significativo que mais tarde as duas palavras apareçam num contexto positivo. A partir do capítulo 12 e no 14, o falar e o conhecer vão ser encarados como dons, dádivas de Deus. Mas também, em outros lugares, essas palavras têm sentido negativo. Aqui o termo logos, veja o capítulo 12 de Coríntios, versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Está aqui. A outro, mesmo Espírito, segundo ele, a palavra do conhecimento. E aqui o sentido é positivo, é de reconhecimento que Deus é quem dá esses dons. O da palavra e o do conhecimento. Pois essa expressão aqui, da palavra, provavelmente significa algo parecido com todo tipo de enunciação espiritual.
se refere aos muitos dons de enunciação que vão ser depois trabalhados no capítulo 12. Conhecimento, sabedoria, línguas, profecia, tudo aquilo que é proferido. Mas nessa polêmica inicial, o termo se refere de forma pejorativa àquilo que é meramente humano, como os coríntios estavam usando esse termo, em contraste com o logos ou a palavra da cruz. Loucura para os que se perdem, mas sabedoria de Deus para os salvos. Veja o capítulo 1 ainda de novo, versículo 17. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, agora, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, note de novo agora, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Quando a gente tenta explicar o evangelho em termos filosóficos, é muito difícil fazê-lo. E essa era uma realidade entre os coríntios, bebendo da tradição helenística, da filosofia grega, os grupos que se constituíam naquela comunidade tinham como vanglória o líder que eles seguiam, seja Paulo, seja Apolo, ou seja um outro líder. Não porque esses líderes eram divididos entre si, mas porque os seus subalternos ou discípulos colocavam muita ênfase nessas lideranças. E perdiam de vista, na verdade, o principal, de que o evangelho não nos chega por sabedoria humana e pelos caminhos da racionalidade humana. O evangelho é uma surpresa. Deus escolheu um jeito específico de salvar o ser humano, que não foi pela iniciativa da sabedoria humana, mas foi pela iniciativa da sabedoria de Deus em Cristo, que colocou a nossa sabedoria no chão. É isso, meus irmãos. O mesmo vai acontecer com a palavra gnosis, conhecimento. Mais tarde, gnosis, conhecimento, também vai ser um dom no capítulo 12 e 14. Talvez algo até relacionado à profecia. Contudo, ele serve para eles de base, também como conduta cristã. Por exemplo, capítulo 8 de 1 Coríntios, em que lá Paulo tem que lidar com eles na área do conhecimento, gnosis. O que ele diz no versículo 1, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Sabe o perigo de você separar a dádiva do doador e distorcer essa dádiva, comprometendo a imagem do Criador e domesticando o Criador ou Redentor? Não é isso que nós, seres humanos, fazemos? De Deus um subalterno, um doméstico, um sócio, um parceiro. Os termos podem variar aqui. Quando a gente projeta em Deus aquilo que a gente sonha ou deseja, e Deus acaba sendo aquele brinquedo, ou a gente até chama de Deus, mas que reage às nossas pretensões e que então nos dá aquilo que a gente quer, e então nos oferece uma vida boa. O que Paulo está fazendo aqui, queridos? Ele está apanhando um ou dois termos usados pelos coríntios, itens da sua espiritualidade, nos quais se apoiavam, para dizer que havia excesso de autoconfiança. Nas áreas em que se vangloriam, ou na fala, ou no conhecimento, Paulo afirma que estão agindo de maneira carnal, humana, e por conseguinte não estão no Espírito. E é por isso que também essa é uma carta que fala muito dessa temática, vida no Espírito. Apesar disso, esses mesmos elementos aparecem como dons legítimos do Espírito pertencentes
também ao nosso tempo, também aos nossos dias. E não poucas as vezes, o mau uso ou exercício desses dons não reconhecidos como dádivas acabam por empoderar e egocentralizar pessoas na sua jornada cristã. Justamente porque são dons espirituais dados por Deus em Cristo, é que Paulo então pode ser agradecido. Por que agradecemos pouco? Porque achamos que as coisas têm que dar certo, porque fizemos por merecer, porque nos empenhamos, porque afinal temos direitos. Nós mesmo, cristãos, precisamos ser relembrados de que viemos do pó e ao pó um dia vamos voltar. Não importa se você é pastor, não importa se você tem 50 anos de fé ou de caminhada cristã. A grande verdade é que nós estamos aqui por causa da misericórdia do nosso Deus. Porque nós falhamos, porque nós erramos. E Deus graciosamente nos visitou e nos lembra de que somos dependentes dele. É muito comum quando convertidos por Deus e entrando no reino de Deus, logo em seguida nos esqueçamos e passemos a conduzir-nos agora por nossa força, nosso rigor, nossa liturgia diária, nossos devocionais, nossos cultos regulares, nossos encontros, e sem perceber mesmo em atividades religiosas, nós acabamos nos tornando protagonistas da grande caminhada desse mundo. E nos esquecemos de que somos carentes e dependentes da graça de Deus. Se nós formos ver de verdade o que essa igreja praticou na área sexual, na área dos sacrifícios a ídolos, se nós formos olhar o que essa igreja vivenciou, colocando em tribunal terreno demandas entre irmãos, se nós formos olhar a fundo o que essa igreja fez e a maneira como Paulo começa essa carta, eu aqui tenho que agradecer por esse coração pastoral do apóstolo Paulo. Mas isso é um alerta para nós, no casamento, na vida em comunidade, e inclusive na vida para com aqueles que não são cristãos, que sequer tiveram a experiência da iluminação, do conhecimento da glória de Deus, e que a gente imagina ou espera que eles ajam de maneira condigna. Não, o cristão foi feito e chamado para sofrer mesmo. O cristão foi chamado para suportar. O cristão, porque foi agraciado com esse evangelho, foi chamado para amar incondicionalmente, assim como Deus lhe amou. Veja o versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. É difícil estabelecer o sentido exato aqui dessa frase. Na maioria das vezes, tal como na NVI, a frase é entendida como uma oração causal que explica a razão da riqueza da dádiva espiritual dos coríntios. Ou seja, aquela causa era um testemunho centrado em Cristo. No entanto, o mais provável é que, conforme se vê no grego katos, exatamente como, assim como, na verdade, Paulo aqui está sugerindo que os dons deles são evidência de que o testemunho acerca de Cristo foi confirmado entre eles. Se levamos a sério que, tal como está aqui o nosso texto, o sujeito implícito da passiva é Deus, então a oração está dizendo que Deus Pai foi quem confirmou o testemunho de Paulo acerca de Cristo ao lhe dar essas dádivas do Espírito, que é o que a oração a seguir vai passar a dizer.
O termo testemunho se refere ao próprio evangelho e provavelmente é usado por causa do verbo confirmar. Assim, a oração toda funciona como metáfora comercial. Quando Paulo pregou o evangelho em Corinto, ele deu testemunho das boas novas de Cristo, sobretudo da sua morte e ressurreição. E o próprio Deus garantiu a verdade da mensagem ao enriquecê-los com todo tipo de dom espiritual. Isso significa que a expressão em vocês é entre vocês ou no meio de vocês. A ênfase nessa oração, na verdade, é Cristo. No entanto, também é possível enxergar aqui uma referência ao próprio ministério de Paulo, visto que os dois ou se sustêm juntos ou caem diante dessa comunidade. Versículo 7: de maneira que não lhes falte nenhum dom enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração serve para concluir o assunto tratado até aqui, ou seja, a gratidão de Paulo pelos dons que eles têm do Espírito, que servem como confirmação tanto do Evangelho em si, quanto da pregação que Paulo fez, porque a autoridade de Paulo foi muito questionada nessa cidade. Mas, ao acrescentar o comentário escatológico final, qual seja, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo procura situar os dons recebidos pelos coríntios na devida perspectiva escatológica, do já e do ainda não. Quer dizer, o reino de Deus veio, mas ele ainda não é pleno. Os coríntios não estão no céu ainda, eles vivenciam parte disso, porque eles tinham uma perspectiva de quase plena realização. É como se o céu tivesse baixado à terra e nada mais fosse necessário. Então é preciso que Paulo abra o horizonte dos coríntios para que aqueles dons sejam vistos numa perspectiva terrena e circunstancial. Quando você vai à primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, você vai ouvir exatamente isso, que o amor é eterno, mas os dons vão cessar, a profecia vai cessar. E que vai ficar o quê? O amor. Está lá, primeira carta, capítulo 13. Nesse sentido, é como se Paulo estivesse dizendo: agradeço ao meu Deus pela graça concedida a vocês, com a qual Deus os enriqueceu com dons específicos do Espírito, da mesma maneira que Ele operou no meio de vocês mediante o nosso testemunho de Cristo, de modo que não faltou a vocês nenhuma dádiva ou dom do Espírito. Nesses dias a gente costuma pensar e pedir, inclusive, que o Espírito de Deus visite de forma poderosa a igreja, e de fato devemos pedir isso. Paulo nos ensina a nos deixarmos encher do Espírito. Mas esse Espírito que vem para nos encher também vem para nos dar consciência de que tudo é de Deus e é dádiva dele para a glória dele, e essa doação do Espírito é também geradora de transformação e não dons que a gente toma para si e usa para nosso próprio benefício. Não se sabe ao certo o sentido exato da expressão "não falta a vocês nenhum dom espiritual". Em geral, o objeto do verbo faltar, no genitivo aqui, significaria, como a NVI traduz, eles têm em potencial, à sua disposição, todos os dons de Deus. Mas aqui há uma pequena modificação, e é por isso que exegese bíblica nem sempre é traduzir palavras. Aliás, é bem mais do que isso, é olhar uma expressão dentro de um contexto maior e poder então entender o sentido dessa expressão. Ou seja, os coríntios foram enriquecidos com dons espirituais para servir a si próprios, para dar testemunho de Deus no mundo,
para cumprirem o papel que Deus havia dado a cada um deles. Queridos, temos enormes desafios de ordem pessoal e comunitária na nossa caminhada cristã. Quando a gente olha para o tamanho dos nossos desafios ou para a pequenez da nossa fé, ou a gente entra em desespero e até tem pena da gente mesmo, autocomiseração, ou a gente tem que olhar para fora de nós e para aquele que doa e para quem tudo é possível. Vivemos um tempo muito específico da igreja e, por que não dizer, da nossa comunidade. E ao olhar para essa carta que, ao contrário do que muitos imaginam, não critica os dons, mas o mau uso deles, é preciso que a gente recupere nossa vocação enquanto povo de Deus e, enriquecidos com esses dons, fruto da dádiva do nosso Deus, para a glória do nosso Deus e mantendo os nossos olhos em Jesus. Gratidão pelos dons não é a última palavra e nem a única. Para Paulo, esses dons servem sempre para se manifestar enquanto a gente aguarda a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, talvez haja na igreja contemporânea uma correlação entre a perda dessas graças e a ausência de expectativa. O Greg Queener vai dizer exatamente isso, que a falta de operação dos dons nesse plano aqui muitas vezes se deve à falta de consciência de algo maior que está por se revelar. Deve-se assinalar aqui que, embora a perspectiva teológica de Paulo é escatológica, uma comparação entre essa gratidão dele e a sua carta mais antiga revela que nem sempre Paulo faz uso da escatologia para fundamentar aqui o bom manuseio dos dons. Por que então esse comentário aqui sobre a vinda de Cristo nesse trecho? É claro que pode simplesmente significar que esse assunto está sempre diante de Paulo, uma vez que para Paulo a salvação era basicamente futura. Ele estava com um olhar muito focado no futuro. Salvação que foi começada com a vinda de Cristo, mas que será consumada com a sua volta iminente. Mas nesse caso também é provável que o assunto esteja presente sempre e sendo sublinhado pelo fato de que na compreensão dos coríntios, a existência deles era o que parece ultra realizada, como se tudo já tivesse acontecido, eles estavam ricos e nada mais era necessário aguardar. Que é um perigo que nós corremos. Como se tivéssemos chegado no clímax da nossa jornada cristã, quando na verdade a gente não precisa olhar muito e ver injustiça, dor e sofrimento, para então termos fome da verdadeira justiça. Por que que eles tinham essa compreensão do ultra realizado? Especialmente no uso do dom espiritual de línguas. Por isso, a gratidão de Paulo pelos dons que eles têm inclui um lembrete de que eles ainda aguardam a glória final, pois parece que o fato é que alguns deles não têm essa expectativa na sua jornada. Vocês são conscientes de que o texto que a gente usa, na maioria das vezes, da ceia, é Coríntios. E é interessante que o uso que Paulo faz desse aspecto da ceia naquela comunidade cheia de divisões e de descasos e discriminações, o uso que ele faz sobre a ceia é em memória dele até que ele volte. Em memória do que Jesus fez, mas com os olhos ansiosos, com ardente expectativa
da volta de Jesus. Se eu fosse perguntar para você nessa manhã, meu irmão, de verdade, você, primeiro, crê que Jesus vai voltar? Porque isso é uma coisa. Segundo, ao crer que Jesus vai voltar, você começa a pensar como isso vai se dar. Mas terceiro, você deseja essa volta? E quarto, você deseja ansiosamente que Jesus volte a esse mundo, enquanto você aqui, como cristão ou igreja, lida com os dons espirituais, mas você ansiosamente aguarda que Jesus volte. Porque se você não tem esse horizonte, você vai trabalhar numa teologia ultra realizada, de ultra realização, de que nós, como os coríntios, somos a igreja modelo. Temos todos os dons. Inclusive no nosso culto tem que conter um ou outro, porque todo mundo tão espiritual, dá tanto barulho e tanta coisa acontece espetacular, que nós estamos no céu. E é nesse sentido que Paulo tenta trazê-los à sensatez, sem desacreditar os dons. Isso é um engano às vezes que se comete. Como se Paulo no capítulo 13, ao falar do amor, estivesse dizendo assim, não, os dons não são importantes, o que importa é o amor. Não. O que Paulo está dizendo é que os dons serão usados adequadamente quando o amor for a base fundamental sobre a qual eles se alicerçam, porque eles continuarão sendo dádiva para serviço, fruto de um amor grande como o do nosso Deus. Diante do que a gente viveu agora recentemente, em maio, diante da pandemia, alguns anos atrás, da quantidade de mortes que a gente viu, diante das injustiças que continuamos vendo, dos desafios, até mesmo numa comunidade pequena como essa, na área do relacionamento, nos desafios do casamento. A perspectiva de Paulo é que a gente tem que ter os nossos olhares voltados para Jesus. Enquanto aqui na terra trabalhamos, militamos, servimos, amamos, deixamos que Deus nos use com as suas dádivas, mas sempre tendo uma perspectiva de que Deus um dia vai botar um ponto final nessa dor e sofrimento. E é por isso que nós, por antecipação, louvamos aqui o seu nome, por tudo que Ele vai fazer. Se você não tiver essa perspectiva, essa ansiosa esperança da revelação que Jesus um dia fará de si próprio, dando sentido a esse caos e consertando o que nenhum esforço nosso pode fazer, se você perder essa perspectiva, é difícil que você se empenhe na jornada e tenha os recursos necessários. O que eles aguardam com expectativa ardente é que nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Paulo usa, inclusive, até meio que excepcionalmente aqui, 3 nomes para Jesus: Senhor, Jesus e Cristo. Geralmente, quando Paulo fala da volta de Jesus, ele usa o termo parousia, vinda, como em Tessalonicenses. Mas também lá ele se refere à volta de Jesus como revelação, apocalipse. Aliás, a língua portuguesa translitera o grego aqui. Revelação. Revelação tem alguma coisa de surpresa, de clareza, de uma coisa que hoje a gente não vê e não percebe e que vai ser um choque para nós. Escute isso. É nesse sentido, talvez, que a ansiosa espera ou desejo ansioso para que isso aconteça não pode ser nos moldes ordinários do mundo em que a gente se encontra hoje, imaginando que é como um presente que a gente não esperava, um pedido de casamento que a gente não imaginava, sabe? Puxa, que surpresa, né? Isso quando não é a noiva que foge. Mas a revelação sobre a qual aqui se está falando é uma transformação do mundo, queridos. É uma mudança desse caos que aí está, de uma maneira que nenhum homem ou ONG ou Forças Unidas pode fazer.
É um apocalipse, uma revelação do Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque é sobre isso e essa fé que aqui Paulo então está tentando falar com a igreja e nortear a sua jornada. A escolha aqui dos substantivos é provavelmente menos determinada por qualquer nuance de ideias entre vinda ou revelação e mais no sentido de Deus ser o sujeito da ação. Deus consumará os séculos como mediante a revelação final de seu Filho. Essa é a revelação final que eles aguardam e que então é trazida à lembrança dos coríntios. Eu sei que o tema da volta de Jesus, ele costuma ser popular aqui e acolá, em épocas, dependendo do que a gente está sofrendo ou vendo. Interessante que aqui entre os coríntios tem a ver com o mau uso dos dons, com questões de imoralidade e de falta de compreensão a respeito do lugar do amor. Meus irmãos, nesta manhã, que Deus nos ajude. Que nessa manhã Deus ajude você a ser um marido mais amoroso, uma esposa mais amorosa, pais mais amorosos, compreensíveis, ainda que tenham que lidar com os dilemas dos filhos, ou que tenhamos que lidar com dilemas da família, ou dilemas da comunidade, em qualquer área que seja, ou mesmo no trabalho, que a gente tenha a compreensão de que Deus é o dono de toda a dádiva, da vida que nos deu, da salvação que nos entregou, das capacidades que Ele nos distribui pelo Seu Espírito, para a gente poder servir e confiar que Ele, a despeito de nossos pecados, nos ama mesmo assim, em Cristo, em quem fomos enriquecidos. Por que os coríntios tinham que ouvir isso aqui, ler essa carta? Porque perderam isso de perspectiva. O que fazemos nos domingos se não sermos lembrados de quem somos de verdade e não de quem pensamos que somos? A gente precisa ser lembrado de quem somos e mais ainda, de que mesmo assim, Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para nos salvar. Talvez esse é um tema que a igreja deva aprofundar ainda mais, a revelação, o descortinamento, a iluminação que se vai dar nesse dia em que Jesus voltará. E graças a Deus que é Ele que vai voltar, a nós cabe a esperança. Porque às vezes a igreja acha que é ela que vai causar a revelação. Nas teologias de domínio, a igreja tem tomado para si esse lugar na história de que ela vai vir ao jogo, seja pela política, seja pela via do patriotismo, seja qualquer outra que você deseje. Ou você não se dá conta do tamanho do caos em você mesmo, porque isso aqui é fundamental. Você olhar para o mundo e ver o caos, mas você ser sério também para ver o caos dentro de você, e aí você se dá conta, só Jesus, só o amor de Deus para suportar a gente, nossas fraquezas, nossos pecados. E é por isso que Paulo tem essa atitude tão pastoral, tão grata, com tudo que os coríntios fizeram com ele. Nem de apóstolo chamaram. Diz que ele era ridicularizado por um grupo dos coríntios. Ele até chegou a reconhecer, no falar não sou o cara, mas no conhecimento de Cristo, nós podemos sentar e conversar. A ponto de ele dizer o seguinte: eu quero presencialmente conhecer a palavra, o Logos, dos ensoberbecidos. Paulo fez esse convite para uma breve reunião, não por carta, presencial. Mas isso tudo porque Paulo tinha o seu conhecimento
como o conhecimento de Cristo. Baixe tua cabeça nesta manhã. Senhor, nesta manhã, eis-nos aqui como igreja, comunidade de pecadores, comunidade de carentes da tua graça, comunidade que possivelmente comete os mesmos erros dos coríntios sobre os quais a gente nem falou nessa noite. Comunidade imperfeita, de coração duro, de coração incrédulo, para crer tuas promessas. Eu oro nessa manhã, Espírito Santo do bom Deus, que se esse descortinar, se esse desvelamento a respeito de quão pecadores nós somos ainda não aconteceu em nossa vida, tem misericórdia e nos ajuda. Que a vanglória não nos cegue, que a arrogância não nos esfrie, que a dureza de coração não nos cauterize a consciência. Somos rápidos para olhar para o nosso irmão, para outra igreja. Somos rápidos para olhar as injustiças dos nossos pais. Somos muito ácidos para detectar e punir o mal no outro. Mas precisamos que o Senhor tire a trave do nosso olho e nos ajude. E tenha misericórdia de nós. Que nos livre de confiarmos em nós mesmos como temos feito. Porque toda boa dádiva vem de ti, Senhor. Perdoa a nossa alienação. A maneira às vezes impetuosa como atravessamos esse mundo como se nada nos fosse acontecer. Como se pudéssemos dar conta de tudo e nada pudesse conosco. Tem piedade de nós. Tem misericórdia de nós. Precisamos do Senhor em nossa casa, em nossa vida, em nosso coração. O Senhor é a nossa verdadeira herança e tudo aquilo de que precisamos. Nada irá para o nosso túmulo e muito menos para o céu, a não ser tua bondade em nós.